Glória a Deus. Amém, irmãos? Quantos estão felizes em estar na casa do Senhor? Diga amém. Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus, irmãos. Vamos... na verdade, eu queria convidar o pastor primeiro para subir aqui. Pastor, por favor, apresentar o Senhor para a igreja. Aleluia. Amém, irmãos? Primeiramente, queria agradecer a todos pela presença. Dizer que vai ser uma bênção, amém? Já está sendo. Pastor, seja bem-vindo. Fica à vontade, é casa do Senhor. Você é um amigo nosso, porque é amigo do pastor Claudinei. Então, se é amigo do pastor Claudinei, é amigo nosso também. Tá? É uma honra receber o Senhor aqui. Fique à vontade, tá bom? Deus te abençoe. Estenda sua mão para cá, irmãos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a vida do pastor e declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor use, que o Senhor, meu Deus, transborde sobre a vida dele, para que a nossa vida seja abençoada. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, possa nos dar uma noite na tua presença, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como eu sou formal, você viu? Eu sei falar essa fala, acho tão bonito. Mas eu costumo lá no ministério que eu congrego, a gente tem por hábito usar o cumprimento shalom. Alguém aqui já viu alguém cumprimentando com shalom? Não vira para o seu irmão e fala assim, shalom. Alguém aqui sabe o que quer dizer shalom? Alguém sabe? Dá um grito aí. Paz. O detalhe aí bem interessante é que não é apenas paz. Essa paz que vem na palavra shalom hebraico é uma língua bastante rica, pictórica, que tem múltiplos significados. Quando você fala shalom para alguém, você está dizendo para ele assim, a paz do Senhor esteja contigo, a prosperidade te acompanhe, se você está doente, seja curado, e que o Senhor seja sobre a tua casa e tua família, com proteção, com provisão em nome de Jesus. Tudo isso é por aí. Graça e paz, a paz de Deus, a paz do Senhor. Para os menos religiosos, boa noite. Pode, se o pastor chega aqui e já fala boa noite, o pessoal sem falar graça e paz ou coisa do tipo, o pessoal acha que o cara não é pastor nada. Queridos, pode se assentar por um instante, porque eu não sei exatamente o que vai acontecer aqui, é possível que algumas coisas aconteçam, aí você vai ter que levantar de novo, enfim, tá? Deixa eu ver aqui, tá aí, será que o pessoal consegue enxergar de boa aí, ó, o que está lá atrás? Sim? Muito bem. Antes de começar a falar sobre isso, mas a temática é essa, equilibre suas três partes. Quais são nossas três partes? Está lá, né? Corpo, alma e espírito. Quem aqui não sabia disso? Que nós somos três em um. Todo mundo sabia? Quantos aqui já ouviram uma expressão famosa dentro da comunidade cristã evangélica? Eu sou espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. Quantos nunca tinham ouvido essa frase? Levanta a mão. Todo mundo. Então você é capaz de repetir comigo. Eu sei que eu acho horrível ficar repetindo as coisas ou falando de máscara, ou até mesmo cantando de máscara. Porque eu amo estar aqui na frente louvando, ministrando, cantando, ou então pregando, porque eu não preciso usar máscara, entre aspas, a gente tem que usar aí atrás. Mas, enfim, sinta-se à vontade para falar. Mas vamos lá, porque quando a gente fala, a gente está aprendendo também. E a gente está fortalecendo algo na nossa mente. Sim? Eu sou o espírito, diga. Tenho uma alma e habito em um corpo. Mais uma vez, eu sou espírito, tenho uma e habito em um. Amém? Quantos aqui sabem alguma coisa a meu respeito? É só porque é meio estranho um cara chegar aqui, começar a falar algumas coisas, de repente até trazer uma mensagem abençoada, mas você nem saber quem é esse cara. Quem não faz a menor ideia de quem eu seja, a não ser o que nosso querido irmão
Cadê o irmão que falou aqui, que me apresentou agora? Márcio, cadê o Márcio? Ah, está lá atrás, está lá atrás cuidando das coisas. O Márcio me apresentou, falou, ele é amigo do Claudinei, então nosso amigo. Aí você fala assim, quem é esse cara aí na frente? É amigo do Claudinei, certo? Do pastor Claudinei, sim ou não? Mas mais alguma coisa você sabe sobre mim? Não. Alguém te contou alguma coisa? Não. Então assim, só para você se sentir um pouquinho mais perto de mim, saber quem eu sou um pouquinho, tá? Meu nome é Fernando, este é quem eu sou, essa é a minha natureza, porque tem gente que tem o costume de dizer assim, eu sou Fernando, sou pastor, eu sou Fernando, eu sou professor, eu sou Fernando, eu sou engenheiro, porque o cara pensa que essas coisas, essas atribuições, essas coisas que eu falei em segundo lugar, são a sua natureza, e na verdade não é, são funções que você exerce. Quem sabe disso? Quem não sabia agora sabe. Eu trabalhei uma época na Embraer. Quantos já ouviram falar da Embraer? É porque eu sou lá da região de São José dos Campos. Na verdade, eu sou paulistano. Eu sou nascido ali num hospital na Moca, em São Paulo. Mas desde 2004, quando eu me casei, em 2004, eu decidi, junto à minha esposa, irmos morar em São José dos Campos, que é onde eu vivo hoje. Então, ali em São José dos Campos, eu congrego em um ministério há 14 anos, Ministério Consolador de Israel, MCI, conhecido ali como MCI, e nós estamos ali servindo o reino, sim? Ok? Sim? E foi lá que eu aprendi esse negócio de diferença entre função e natureza. E na época que eu trabalhei na Embraer, nesse período agora de pandemia, infelizmente também, houve demissões em massa, eles fizeram todo um programa lá de demissão voluntária, para favorecer, mas tinham que mandar a gente embora. Mas antes desse período, em meados de 2006, se eu não estou enganado, eu trabalhei numa terceirizada da Embraer, e ali nessa terceirizada teve uma demissão em massa, em um dia só eles mandaram aí umas 500, 600 pessoas embora. E entre essas pessoas, inclusive engenheiros, pessoas assim, de cargo importante que estavam lá há 30, 35 anos, há bastante tempo, e foram mandados embora. Ainda estavam em vigor de trabalhar, não estavam pensando em se aposentar, e como naquele período eu trabalhava com TI, Help Desk, sim? E aí o pessoal ligava lá para a gente, assim, para se despedir, porque você sabe que o cara do TI é o cara que resolve problema de computador, e tem pau em computador, problema, trava, não sei o quê, né, direto. Então assim, nós temos assim, mesmo sem conhecer as pessoas de dentro da Embraer pessoalmente, nós conhecíamos as pessoas por nome e tal, porque falávamos muitas vezes por telefone com elas para resolver problemas nesse sentido, de informática, computador, baixar relatório técnico, resolver o problema lá do portal né, que não estava travando na hora de vender uma peça de avião, enfim. E aí o pessoal ligou neste dia para se despedir da gente, e muitos dizendo assim, Fernando, ou como alguns me chamavam lá, Gaspareto, né? Gaspareto, fui mandado embora, cara. Não sei mais o que fazer da minha vida. Eu nunca mais, nessas alturas do campeonato, vou conseguir trabalhar como engenheiro. Onde é que nessa altura do campeonato, depois de tanto tempo de Embraer, onde é que eu vou arrumar um emprego de engenheiro de novo? Nunca mais vou poder exercer isso. Não sei mais quem eu sou, não sei o que eu vou fazer, perdi minha identidade. Porque o cara achava que a identidade dele era ser engenheiro. Sendo que ser engenheiro, ou a sua profissão, não é uma identidade. Na verdade, é a função que você exerce. Sabe qual é a minha natureza? Cara, se bater assim, Fernando, fala rapidinho, qual é a sua natureza? E eu tenho certeza que é a sua também. Eu sou Fernando, filho de Deus. Isso aí é a minha natureza, isso aí ninguém tira. Isso não é uma função que eu exerço, eu sou filho de Deus, isso é a minha natureza. É a sua também? Amém. Então eu sou Fernando, nasci Fernando, minha mãe escolheu esse nome, meu pai escolheu esse nome, Balbino por parte de mãe e Gaspareto por parte de pai. Sou pai de 2 filhos, eu tenho uma filha de 20 anos, o Júlia, tenho um filho que fez agora no dia 7 de novembro, semana passada, 10 anos, diferença de 10 anos aí. Sou marido amado e amo muito a minha esposa, que é possível que esteja assistindo. Onde é que transmite? É aqui que transmite? Amor, eu te amo. Isso aí, ó. Sabe por que eu estou fazendo? Mas não é culto de homem, é mais online, todo mundo pode assistir. Minha esposa disse que ia ver, aproveita o momento, amor, me espera quando eu chegar, hein?
Não vou dizer que hoje tem, eu moro meio longe, né? Lá, né? Mas enfim, amor, amanhã aí vai ser benção, hein? Amém? Então é o seguinte, porque esse é papel de homem, você sabia disso? Então, reunião de homem, não é? Amar a esposa e declarar publicamente o seu amor pela sua esposa é sinal de hombridade, sim ou não? É todo homem que faz isso? Tem homem que diz que isso não é coisa de homem. É que nem eu aprendi. Meu pai é interessante, que meu pai tem a história interessante, porque o meu avô era militar, Gaspareto. Cara, sabe aquele cara, desculpa a expressão, comedor, aquele cara assim que gostava de ficar com todas as mulheres, traía minha avó, sabe? Sabe aquele cara corrupto? Esse era o meu avô. Graças a Deus, no leito de morte, ele aceitou Jesus, e eu creio, que eu vou encontrar meu avô no reino celestial. Ele teve a oportunidade, ele aproveitou a oportunidade antes de falecer, aceitou os pecados, então eu creio que nós vamos nos encontrar. Mas ele, durante a vida, ele era terrível. E ele era aquele cara que dizia assim: homem não dá carinho para ninguém, homem não demonstra carinho, principalmente em público. Você sabe que eu não programei falar nada disso, você sabe disso? Não, você não sabe, mas eu te falo. Eu venho aqui, eu fico surpreendido, porque quando o Senhor me dá a oportunidade de eu trazer uma palavra, eu penso em tantas coisas, eu me preparo, eu sou um cara bastante mental, eu tenho tratado isso, porque o Senhor tem cobrado de mim, que eu penda mais para o espiritual, que eu dê mais vazão a não arquitetar tudo, até mesmo a palavra na minha mente, eu tenho que me preparar, mas não ser tão mental, mas deixar o Espírito fluir mais no profético, e eu tenho, graças a Deus, o Senhor tem me levado a fluir nessa área. Porém, eu estou aqui, e quando eu venho, o Senhor me dá a oportunidade de trazer uma palavra, eu fico assim, eu sei algo que eu preparei, eu sei coisas que o Senhor me mostrou, porém, eu fico na expectativa de ouvir aquilo que o Senhor vai falar através de mim mesmo, para mim mesmo. Porque eu sei que o Senhor está usando aqui, então, tem um porquê de a gente estar falando isso. Mas o senhor Ernesto Gaspareto, meu avô, ele era esse cara, complicado. E o meu pai, graças a Deus, e se meu pai estiver assistindo, é possível que ele esteja, mandei o link aqui para ele acompanhar. O meu pai foi o oposto disso, porque meu pai viu assim que, se você conhece, quem conhecer meu pai, o pastor Claudinei conhece, sabe que o meu pai é aquele cara que, sabe, meloso, aquele cara que dá carinho, assim, e chega perto de você, nesse período de pandemia é complicado, mas é aquele cara que quer te tocar, que quer fazer um carinho, que quer fazer um agrado, que quer colocar a mão na tua cabeça, porque ele é um cara carinhoso, e com os filhos então, super carinhoso, sempre foi. Ele fala assim, mas como é que é? Mas ele foi criado por um cara que abominava isso, que dizia que isso não era coisa de homem, mas ele entendeu, quando chegou num estágio de mais maturidade, falou assim, isso não é para mim, não é assim que deve ser, com meus filhos eu vou fazer diferente. Quantos aqui têm filhos? Amém, eu profetizo na tua vida que além dos filhos naturais, o Senhor vai te dar muitos filhos espirituais, além dos que você já tem. Sabe por quê? Porque nós precisamos, aqui nós estamos na comunidade evangélica e ser família é propósito de Deus, é propósito eterno de Deus. E nós temos que ser pais para esta geração, porque esta geração ela está carente de homens, de pais, de referência. E aí tem gente aí que fala assim, mas meu pai não é uma referência de pai, eu ainda não tive um encontro com Deus, meu tio, sei lá quem, que poderia ser também nunca foi, eu fui abusado, fui menosprezado, cresci sem uma referência, e o Senhor hoje te levanta para ser referência para este mundo, referência de homem, referência de servo, referência de amigo, mas principalmente pai. O Senhor quer que você gere filhos espirituais, e o Senhor vai te dar filhos que você não gerou, mas Ele vai colocar e vai falar, agora cria, agora cuida, agora dispara como flecha para o destino. Sabe que o papel de pai é esse também, né? Os filhos são como flecha. O salmista dizia que nós devemos encher a nossa aljava de flechas.
E é difícil hoje em dia, eu queria ter tido mais filhos, eu tinha isso, mas assim, quando você olha para o mundo, você vê a dificuldade, eu falei assim, como é que eu vou ter mais filhos se eu não tenho condições de... É caro ter filho, e eu quero dar o melhor para os meus filhos, mas a palavra diz, encha a sua aljava é aquele negócio de guardar flechas, e lance as flechas, porque os filhos não são nossos, você sabia disso? O filho que o Senhor te deu, e não estou falando agora nem dos espirituais, os naturais não são seus. Muito pai, eu falo isso para mim mesmo, muitos pais tentaram preservar, colocar seus filhos dentro de uma bolha, com boa intenção, de guardar, de proteger. E sabe o que nós temos hoje na nossa geração? Uma geração de adolescentes de 40 anos, adolescentes da minha idade, eu tenho 41, vou fazer 42, que estão aí falando, pai, me dá dinheiro para ir para a balada, 35, 40 anos nas costas, pai, faltou dinheiro, paga o Uber para mim, pai, rola uma grana aí, porque eu quero sair com uma mina, adolescentes, que não foram lançados para amadurecer neste mundo. Você é pai, você tem que proteger, você tem que cuidar, você tem que orientar, mas você tem que mostrar o que é a vida para o seu filho e deixar ele seguir e fazer. Chegou no momento de lançar, lança, mas lança para o destino profético, seja o intercessor do seu filho. E lançar para o destino profético não necessariamente é colocar, porque sabe que historicamente a gente vê muita história contando de pais que não conseguiram. Eu estava assistindo esses dias um filme brasileiro, que tem até no Netflix, eu nem terminei de assistir o filme ainda, mas eu vi uma cena que eu achei interessante, um pai, um senhor de cor, e ele falava para o filho, você vai realizar o meu sonho, porque ninguém na minha família teve condições de cursar uma faculdade, e por mais que a situação esteja difícil, e no filme, na história, ele está com dificuldade para pagar, ele tem 2, 3 empregos, está correndo atrás de dinheiro, mas está endividado, a faculdade está cobrando, e eles não têm condições de pagar, mas ele fala assim, mas você vai realizar o meu sonho, para disso, que o sonho de Deus se cumpra na vida do teu filho, e que você dispare ele, para que o sonho de Deus seja realizado na vida dele, em nome de Jesus. O filho que o Senhor te deu não é para que o seu sonho se realize. Com o meu filho Luca, 10 anos, com ele a gente tem um videozinho, sabe esses vídeos que faz na maternidade e tal? Sim? Alguém chegou a fazer? Videozinho na maternidade, saindo da maternidade, videozinho do parto. Uma moça fez para a gente uma edição, fez bonitinho, e eu quis fechar o vídeo com palavra profética. Meu filhinho no colo, recém-nascido, 2 dias de vida, e eu liberando. Luca é um nome profético, vem de Lucas também, que quer dizer aquele que emite luz, o iluminado. Que luz é essa? A luz de Cristo, porque eu profetizo isso na vida do meu filho, e eu profetizo, muita gente, eu me lembro que numa época meu irmão falava que ele não queria ter filhos. O meu irmão, o pastor Claudinei conhece, tem um menino, o Samuel, meu sobrinho, e eu me lembro de antes de eles decidirem ter um filho, ele falava assim, não vou ter filhos, porque o mundo está uma desgraça, eu não vou colocar filho nesse mundo para o meu filho sofrer. E eu lembro que eu falava para o meu irmão assim, mas o meu filho, eu vou colocar meu filho nesse mundo, sofrimento faz parte, acontece. Jesus foi claro, Jesus foi homem de virar para os seus discípulos e falar assim, nesse mundo vocês vão sofrer, vai ter aflição sim. Não é essa propaganda enganosa de alguns ministérios que falam assim, pare de sofrer, vem para cá. Não, peraí. Jesus prometeu que a gente não ia sofrer? De jeito maneira. Sofrimento faz parte dessa vida aqui. Mas que nós superaríamos tudo. Por quê? Em Cristo nós vencemos todas as coisas, vencemos o mundo. Jesus disse, não se preocupe, eu venci o mundo. E você está comigo. Então
enfrento o que tem que enfrentar, mas eu dizer para o meu irmão assim, mas meu filho vai fazer a diferença nesse mundo. Meu filho vai ser a luz que vai iluminar os cantos escuros e que vai conduzir pessoas até Jesus. Ele vai fazer a diferença nesse mundo. A gente não sabia que vinha a pandemia, mas ele vai fazer diferença no meio dessa pandemia. Ele vai ser uma referência, assim como eu e você também somos, em nome de Jesus, luz do mundo e sal da terra. Não é isso que a Bíblia fala? Ô louco, não era nada disso que eu ia trazer para vocês. Mas enfim, Deus sabe por quê. E o que eu vou trazer aqui é ensino, porque basicamente, eu já comecei bem empolgado aqui, e deixando o Espírito fluir, mas uma das minhas naturezas, e eu vou colocar a natureza como, Deus colocou dons em mim, e uma coisa que eu tenho aprendido é a diferença entre dons da graça e dons do Espírito. Posso dar uma aulinha rápida, não vou entrar porque não faz parte da minha aula de hoje, ou da palavra que eu vou trazer hoje. Mas dons da graça, eu entendo que são aqueles dons que Deus colocou dentro de você desde que você nasceu. Sabe aquele negócio que quando você era pequenininho, você já brincava de escolinha, você já brincava de montar umas coisas lá, que alguém falou para você, você vai ser engenheiro, hein? Você tem o dom. Alguma coisa em você já, olha só, já faz, olha, já fala, já conversa, já monta, já tem facilidade para fazer com coisas com a mão, então vai ser um artista. Nossa, olha só, pequenininho já canta no tom, já chora no tom certo. Dons da graça. E dons do Espírito, dons espirituais são aqueles que vêm para potencializar os dons que o Senhor já colocou na tua vida, porque Deus tem um propósito para a tua vida, tem propósito, missão para você. Deus quer te usar dentro de uma característica, ou características que Ele colocou em você desde o seu nascimento. Quem aqui conhece Salmo 139? Salmo 139 fala isso. Antes de você pensar em falar alguma coisa, o Senhor já conhece a palavra que você vai falar. Antes de você chegar e ter alguma coisa lá no ventre da sua mãe, antes de você ser gerado, o Senhor já te conhecia. Olha que lindo isso. Então nós devemos fluir debaixo desses dons. Agora olha só. Um dos dons, e o meu chamado, vamos colocar isso como meu chamado principal, eu fluo, hoje eu sou ministro de louvor, eu faço parte do grupo de louvor e adoração do meu ministério, mas o meu propósito principal é ensinar. E a minha história é bem interessante, porque eu nunca quis ser professor. Quando eu era mais jovem, tinha que definir o que eu ia fazer, eu lembro que eu não tinha certeza do que eu queria fazer, uma faculdade ou coisa do tipo, mas eu sabia que tinha uma coisa que eu não queria ser de jeito nenhum, que era professor. Até que Deus me levou, o Claudinei acho que conhece um pouquinho, já contei no Ministério Mundial Maranata, nós estivemos num congresso fora do país e eu vivi uma experiência fantástica ali. E o Senhor usou um pastor africano, numa convenção, e é interessante porque eu estava naquela fase entre 17 e 18 anos, primeira vez que nós tínhamos saído do país. Nós ficamos 2 semanas na casa de um profeta, pastor Efraim. Você chegou a conhecer o Efraim? Pastor Efraim Segui, profeta do Senhor. E aí, nós já conhecíamos, né, o pastor Efraim, profeta Efraim. E aí eu falei assim, Deus vai usar esse homem, vou ficar 2 semanas na casa dele para revelar o meu chamado. E eu me lembro que depois de 2 semanas, Deus não revelou nada para mim, mas revelou para os meus 3 irmãos. Eu sou o mais velho de 4. E eu já estava ficando bravo quando a gente estava indo embora, porque a gente ia sair da casa dele para a convenção em Miami. Eu lembro que ele morava em Delaware. E eu me lembro que ele chamou e falou assim, Deus tem uma palavra para você. Eu falei, agora. Aí ele falou sobre algo. Ele me exortou. E a exortação não é legal, né? Quem gosta de ser exortado? Quem gosta de ser corrigido? Levanta a mão. Gostar não. Mas vocês conhecem o que está escrito lá em Provérbios 12, versículo 1? Eu gosto muito da versão da Bíblia Viva, que diz assim, quem odeia, então tá, beleza, você não precisa gostar, mas você tem que saber aceitar a correção. Por quê? Porque a Bíblia fala lá em Provérbios 12, 1, que quem odeia a repreensão é estúpido. Na minha Bíblia, versão Viva, está escrito, quem odeia a repreensão é estúpido, mas quem ama a disciplina, o conhecimento, esse sim, está no caminho certo.
para você evoluir, para você crescer, para você se tornar alguém melhor, para você chegar àquilo que o Senhor vê na tua vida e que de repente ainda hoje não é, você tem que aceitar ser corrigido. E eu me lembro que eu não gostei nada da correção. A minha expectativa era uma e eu fui corrigido. Na época eu fazia teatro. E é um dos dons que Deus me deu. Amo fazer isso, sou ator de formação também, eu fiz escola de teatro. Mas eu me lembro na época que ele falou assim: Deus está falando que você está colocando o teatro acima de mim. E eu falava: não é verdade, você está equivocado. E eu falava em português, e ele falava: en espanhol. Porque ele não entendia, né? Porque eu ficava falando as coisas em português, porque eu fiquei bravo. E aí, e ele: não, em espanhol. Não é. E no final das contas eu entendi que era. E que eu tinha que medir isso direitinho. E aí, a gente foi para o congresso em Miami, e aí eu falei assim: eu vou exercer da minha fé. A gente ficou num hotel, conheceu gente do mundo inteiro, e para todo mundo todo mundo que eu conhecia, eu falava assim: Deus vai falar comigo e vai revelar meu chamado aqui neste congresso. Todo mundo sabia disso, gente. Todos os jovens que conviveram com a gente lá naquela época, sabiam disso. Só que o congresso demorou levou uma semana. Quando finalizou, o apóstolo do púlpito falou assim: acabou a convenção, tchau, Deus abençoe, até a próxima. O pessoal que era jovem, eu tinha falado para todo mundo que Deus ia revelar meu chamado. O pessoal fala assim: não, Fernando, fica tranquilo, na próxima vez o Senhor vai revelar. Não, o Senhor sabe. E eu me lembro que o pessoal começou a sair, a convenção nesse ano foi num hotel, o pessoal começou a ir embora. Daqui a pouco vem alguém, pega o microfone e fala: volta, peraí, ó. O pastor, na época nós tivemos, se eu não estou enganado, 2 ou 3 pastores da África que estavam com a gente. E ele: não, gente, é o seguinte, o pastor aqui da África, não me lembro nem o nome dele. Pastor da África, ele disse que Deus acabou de mandar para chamar os jovens. Jovem que está aqui, que não foi embora ainda, vem, volta para cá. Porque é rápido, eu sei que tem gente que tem que ir para o aeroporto, já está no horário e tal, mas é o seguinte, vocês vão subir, e aí tinha um esqueminha mais ou menos assim, tinha escadinha, a gente tinha que subir no palco, e ele falou assim: ó, vocês vão subir por aqui, o pastor estava tipo aqui no meio, o pastor só vai impor a mão, não vai falar nem nada, ele só precisa fazer uma imposição de mãos, você sai e vai embora. E tinha mais ou menos uns 300 jovens, acho lá. Começou, pá, fala nada. Adivinha o que aconteceu quando chegou em mim? Ó, passou minha irmã, minha outra irmã, meu irmão, quando chegou em mim: você vai ensinar nas nações. Teu chamado é mestre, você é mestre. Estou te chamando para ensinar. Passa. O Deus que a gente serve, Ele é... A gente acha que, não, mas nos 49 do segundo tempo, parece o meu time do coração, o Corinthians, né? Que aquele negócio assim, faz a gente sofrer até os 50 minutos de jogo, na prorrogação, para poder depois dar a vitória. Não, tem corintiano aqui não. Tem gente falando assim: liberta ele, Senhor. Não, então. Pois é, enfim... Mas Deus nunca chega atrasado. Quem conhece aquele louvor que fala isso? Deus nunca chega atrasado. É a hora certa. É que para a gente não entende o tempo de Deus. Ensinar. Posso ensinar um pouquinho para vocês então? Vamos lá, porque agora eu fui mais num profético, comecei a fluir com algumas coisas que o Senhor foi me direcionando a falar. Vamos aprender um pouquinho? A palavra que Deus me deu para trazer como ensino para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre... Isso aqui é aquele passe slide, mas é ele que vai passar o slide. Eu só estou com isso aqui para mostrar isso aqui, tá? Só usar o infravermelho aqui. Corpo, alma e espírito, equilíbrio. Quando o pastor me chamou, ele falou assim: o que você quer que eu fale? Gente, eu posso falar sobre tanta coisa, porque eu atuo como professor há 23 anos, dou treinamento na área de leitura dinâmica, memorização, método de estudo, trabalho com comunicação e oratória, treino gente para falar em público. Me especializei em programação neurolinguística. Tem gente que vai falar: tá amarrado. Alguém sabe o que é programação neurolinguística? Já ouviu falar? PNL, alguém conhece? Tem gente que fala que esse troço é do diabo. Eu sou Master Practitioner em PNL e não sou do diabo não, tá? Acho que você está sacando já o lance.
Eu comecei a aprender as coisas de PNL e só me vinha versículo na Bíblia. É certo que o diabo usa as coisas que Deus criou para malignidade. Mas esse negócio, a gente precisa parar de ser religioso. A gente criou uma série, historicamente, há uma série de doutrinas que foram criadas e não são nem bíblicas, e que a gente segue como regra, e nenhum problema se você quer seguir essas regras. Até o momento que você começa a julgar, isso é do diabo. Comecei a aprender PNL e falei assim, Jesus fazia isso. E nem existia esse termo PNL, neurolinguística. E Jesus sabia, porque Jesus sabia como a mente do homem funcionava. E ele usava o que a gente hoje chama de PNL como estratégia para trazer as pessoas para ele. É mesmo, Fernando? É mesmo. Tá, mas eu não vou entrar nesses pormenores com vocês. Mas para você entender. Então eu tenho formação nessa área, fui buscar conhecimento. Poderia falar sobre tanta coisa. Alguém já ouviu falar de eneagrama? Sim ou não? É um estudo bem interessante sobre personalidades, 9 tipos de personalidades e suas variações. Isso ajuda um absurdo a gente. Quantos sabem aqui que as nossas ações é que geralmente levam a gente para o buraco? Lembra de Paulo? Falando assim, eu quero fazer o certo, mas eu acabo sempre fazendo errado. Droga. Que coisa. Eu quero fazer o certo, mas eu vou lá e na hora H eu acabo errando. Ajo da maneira errada. Comportamento. Se você entende o que é a sua personalidade, qual é o seu tipo, o seu perfil de personalidade, fica mais fácil de lidar com isso. Até porque, posso te contar um segredo? Eu não sei o que você entende por personalidade, mas muita gente fala assim, isso aqui é a minha personalidade. Eu sou assim. Não, você não é a sua personalidade, sabia disso? Sabe o que a ciência, nos estudos que faz sobre a mente, sobre comportamento e sobre personalidade diz? Personalidade é uma casca que, principalmente durante a nossa infância, foi criada para nos proteger, para proteger quem nós somos. Então, quando a pessoa, por exemplo, fala assim, eu sou muito tímida, você na verdade não é tímido, mas essa é uma característica da sua personalidade, e a sua personalidade entendeu que de uma maneira ou de outra, ou porque você foi podado quando era criança, ou quando você tentou fazer alguma brincadeira, ou falar com alguém te deixou de lado, e falou, e o de você? Aí a sua personalidade faz assim, isso machucou, vamos criar uma casca. Qual é a estratégia então, na formação da personalidade? Se eu não falar com ninguém, se eu ficar no meu cantinho, eu não vou passar essa vergonha de novo, esse mico eu não vou me ferir, e está tudo certo. Isso é a sua personalidade, mas não é quem você é. Quer dizer que, mesmo que eu tenha essa característica de timidez, eu posso aprender a enfrentar a timidez e não ser tímido mais, ou mudar a personalidade? Bom, a ciência diz que nós não mudamos a personalidade, mas nós podemos evoluir, e a timidez não mais nos comanda, não nos impede de alcançar bons resultados, ou de falar com pessoas, ou de nos relacionarmos. Poderia falar sobre isso, mas tanta coisa, para falar, pastor? Mas aí precisaria de muito, um seminário inteiro aqui, e muito mais, quem sabe um dia. Mas aí eu sempre falo assim, ok, tanto que eu não consegui dar resposta de imediato para o pastor. Não, me dá um tema. Assim, poxa, deixa eu perguntar para o Senhor, né? Se ele tivesse sugerido um tema, eu ia ficar com o tema que ele sugeriu. Mas ele falou, não, deixa o Senhor, aí tal, eu fui orar. Aí de um dia para o outro, do outro para o outro, acho que foram uns 3 dias até eu, peraí, então é equilíbrio. Aí o Senhor começou a falar, equilíbrio, então é equilíbrio que eu tenho que falar? Passa aí um slide. Beleza, aí separei alguns, se eu não usar a Bíblia aqui, os caras vão falar assim, o irmão está fazendo só uma palestra motivacional. Sabe que hoje tem muito, vou dizer que tem muito pastor que esqueceu o que é a Bíblia, não está mais comendo a Bíblia. E o cara fala aqui só de coisa de coach e tal. Mas, gente, coach não é do diabo, tá? Quem trabalha com PNL não é do diabo. Agora, entenda o seguinte, se o cara coloca, sei lá, as linhas do coach, o curso que ele fez e tal, acima da Bíblia, aí já era, mano. Se o pastor chega aqui e fala assim, agora é tudo só terapêutico e tal, e esquece a Bíblia, aí já era. Mas a minha linha é assim, eu fui lá fazer os cursos, e aí fala assim, bate com a Bíblia, se não bate eu jogo fora, bate com a Bíblia, cara, isso é Bíblia pura, o cara só não está falando que é Bíblia. Então, peraí, porque a Bíblia é minha base. Então vamos para a Bíblia.
Então já separei uns versículos para os irmãos aqui não falar que aquele pastor lá não é de Deus, não, que ele nem usou a Bíblia. Vamos lá, o equilíbrio. Falei, vamos lá pegar uns versículos sobre equilíbrio. Escritura, e entenda o seguinte, estamos numa reunião de homens, mas isso vale para, deixa aqui, agora que eu vi aqui que eu estava saindo desculpa aí você que está assistindo na internet, hein? Olha só, agora eu vou ficar mais centralizadinho para vocês também. Seguinte, você sabe, seja homem ou mulher, que uma das grandes dificuldades que nós temos é de ter equilíbrio nas situações em que vivemos, sim ou não? Situações que mexem com as nossas emoções, dificuldades da vida. Você imagina, nós estamos vivendo um dos momentos mais atribulados da história da humanidade, de verdade. E a gente vai se adaptando, vai se acomodando. Pensa no comecinho da pandemia, eu não sei como você ficou, mas eu vi muita gente que ficou num desespero, todo mundo vai morrer, se escondeu dentro de casa, tinha medo até de olhar no olho da mãe, olhando pela tela do computador, com medo de passar Covid, nem ela tinha Covid, nem a mãe tinha Covid, não mãe, fica distante do computador aí, gente, medo, pânico tomou conta de um monte de gente. Aí eu vou dizer para você, essas pessoas elas não estão andando na 4ª dimensão. Vocês acabaram de descobrir que eu queria conhecer um pouco do ministério, e eu assisti o culto de domingo aqui, e eu vi a palavra do apóstolo Jean. Estou ligado aqui. Então os caras esquece que está na 4ª dimensão, fica aqui na 3ª dimensão, fala, todo mundo vai morrer, está todo mundo morrendo lá na Itália, lá na China um monte de gente morreu, no mundo inteiro, acabou. O que a gente vai fazer? Gente, desespero. Aí a gente entra num processo de, realmente, muita gente faleceu, eu perdi parentes, amigos. Aí a gente vai entrando no eixo, vai se adaptando, vai se acomodando, vai se acostumando. E num primeiro momento, adivinha o que acontece quando o bicho pega? Aquele crente frio começa a buscar Deus, não é? Aí a primeira coisa que a gente viu foi igreja nas casas. Gente, quanta gente que começou a orar com a família, começou a ter tempo de devocional dentro de casa só depois da pandemia. Não fazia isso antes, mas agora é na casa, a gente não tem como lá no templo, está todo mundo isolado, o que a gente vai fazer? E todo mundo vai morrer, Deus não deixa eu morrer, vamos juntar a família aqui, vamos fazer culto doméstico. Olha só, você vê que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Mas sabe o que aconteceu? Aí que a gente entrou numa outra fase da coisa, que aí o irmão acomodou tanto que quando começou a liberar para ir na igreja de novo, aí o pessoal disse, mas agora eu já estou tão acostumado a ficar aqui em casa, irmão. E na igreja não precisa. É ou não é? Tem gente que ainda não voltou. A gente entende, tem gente que é do grupo de risco, a gente toma todos os cuidados. Mas aí a pessoa, assim, acomodei. Ô crente, pá, a gente não é só crente não. O ser humano tem essa tendência ao comodismo. Está cômodo? Eu vou ficar aqui. A gente tem que sair desse lugar de comodismo e avançar. Porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Se você for buscar aí nos palestrantes motivacionais, eles vão falar que a gente tem que sair da zona do conforto e avançar para a zona do crescimento, da aprendizagem e do desafio. Porque é aí que a gente vai evoluir, crescer, amadurecer e viver novas experiências com Deus. Falando do espiritual, é assim que acontece. Quando está cômodo demais, parece que Deus para de falar, as coisas param de acontecer. Aí Deus dá uma movimentada. Se você dá permissão, e eu falo para minha esposa, a gente tem vivido momentos de prova na nossa vida. Ela fala assim, mas fulano de tal não está. Mas eu falei assim, mas eu permiti que Deus, falei assim, Deus, me prova sim, eu quero ser melhor, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero ser um cristão de verdade, eu quero ser um cristão correto. E eu sei que eu tenho um monte de falha, eu sei que meu caráter precisa ser tratado. Aí Deus vem e faz a gente passar pela prova mesmo. E graças a Deus que Deus é bonzinho, porque a gente eu falo para minha esposa, a gente não foi aprovado ainda em um monte de coisa, e Deus fica dando chance após chance. E eu sou professor, eu sei que eu sou meio sistemático com algumas coisas, estou aprendendo a não ser tanto. Porque a gente sabe que aluno é folgado, não é? Quem aí está na escola sabe que aluno é assim, nesse período de pandemia cola na prova, pede para os amiguinhos mandar a resposta nós vamos fazer prova online agora, estão lá, passa a resposta de tal, tudo lá, fazendo tudo facilitado, porque aluno quer moleza. E eu como professor mais assim, peraí, deixa eu puxar um pouquinho o negócio aqui, né? O arreio aqui para a coisa. Eu sempre cobro muito do meu aluno, sempre puxo mesmo.
Dou 2, 3 chances às vezes, mas depois eu falo assim, aí você está abusando. Mas o nosso Deus, Ele fez a prova, mas você tirou 0 nessa prova. Aí Deus fala assim, tudo bem, eu vou te deixar fazer de novo. Tem gente aqui que já fez umas 15 vezes a prova. Eu estou numa prova e não avanço. Por quê? Porque você não foi aprovado ainda e Deus fica dando chance e mais chance. Esse é o Deus que a gente serve. Olha que misericórdia. Que misericordioso. E Ele vai dando chance para você. Ok, olha só. Precisamos de equilíbrio. E você vai entender que precisamos de equilíbrio em todas as áreas. E historicamente a Igreja de Cristo tem sempre andado sem balance, sem equilíbrio nas áreas, nas 3 áreas. Você vai entender já. O sábio, olha, Provérbios é um dos livros que mais vai falar sobre sabedoria, sobre equilíbrio, sobre domínio próprio, tá? O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a... Está falando com a gente que precisa ensinar com você, pai. Que precisa falar com seu filho. E olha, minha esposa que está ouvindo sabe disso. Quantas vezes eu falei nessa área porque eu não tive equilíbrio para ensinar. E aí eu vi que meu filho, minha filha, minha própria esposa, muitas vezes não consegui resultado no ensino que eu trouxe para minha família. Por quê? Porque eu não tive equilíbrio na hora de instruir. Por tantas vezes, e eu confesso isso diante de vocês, fui desequilibrado. Graças a Deus hoje eu sou perfeito. Mentira, nem Paulo, gente, pega Paulo. Eu estou num processo. Quantos aqui estão no processo? Diga, eu estou no processo. E não é problema isso, a gente vai estar sempre no processo, a gente vai estar passando pelo processo. E tem que passar mesmo, desfruta do processo, faz parte desse processo. Tá? Estou me tornando cada vez mais equilibrado, paciente, enfim. Provérbios 16, 21. Passa mais um. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O equilíbrio tem a ver com esse domínio também, sim ou não? Por isso que o próximo versículo que eu coloquei, pode passar, foi Gálatas 5:22, gente. Aí o pessoal fala, que é aquele versículo aqui conhecido, né, famoso, que fala dos frutos do Espírito. Não, lá fala o fruto do Espírito, que tem todos esses sabores, todas essas características. Eu coloquei aqui, ó, amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e um destaque especial para... Estou trabalhando para ter esse tal de domínio próprio. Estou trabalhando, estou me colocando diante do Senhor, estou pedindo, Senhor, eu quero, eu preciso. Isso é fruto do Espírito que hoje habita em mim. E eu preciso dar vazão a esse domínio próprio, eu preciso deixar essa característica aflorar em mim. Ah, mas não é sempre que acontece. Por quê? Vamos chegar nessa parte. Avança mais um, querido. 2 Timóteo 1, 7 diz assim, pois Deus não nos deu espírito mas de poder, amor e... Sabe o que eu entendo aqui? Por que será que ele fala sobre espírito de covardia? Porque ele fala, Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Para você caminhar e buscar exercer o domínio próprio e ser equilibrado, buscar esse equilíbrio, você precisa de coragem. Quantos aqui, por isso espírito de ousadia, não de covardia. Você precisa ter hombridade, no bom sentido, até as mulheres, precisa ter essa característica da ousadia, da coragem. Quantos aqui já assistiram aquele filme, Corajosos? Aí, olha que doido. Quem já assistiu sabe disso. O cara fala, ser homem é não mostrar fraqueza. Não, tem hora que você vai ter que mostrar fraqueza. Eu tenho trabalhado isso com o nosso, ontem eu estava no meu ministério lá, com o culto de homens nosso lá. Bênção. E uma das coisas que nós temos tratado é isso, precisamos ser vulneráveis. É uma característica de um homem, de verdade, de um homem segundo o coração de Deus, ser vulnerável nas horas certas. Tem aquela hora que você vai falar assim, eu sou macho, e aqui ninguém, ó, protejo a minha família, cuido. Mas tem a hora e o momento em que você vai sim chorar diante da sua esposa. Eu digo para você que poucas vezes eu chorei na frente da minha esposa, assim, chorei em relação a nós, porque assim, minha esposa sabe, se ela está assistindo, ela sabe disso, que eu sou manteiga derretida, igual meu pai nesse sentido, que chora até com propaganda de margarina, de manteiga, sabe esse negócio assim, a propaganda tão bonita. Tem uma propaganda do Bradesco, de um vagalume de Natal, vocês já viram?
Gente, tem uma tão bonita, aí tem um vagalumezinho, que está no quietinho assim, que todo mundo, né, não quis saber dele, nem da luzinha dele, porque tinha uma árvore de Natal gigante. E aí, de repente, pá, dá um pane lá, e a árvore gigante, com aquelas luzinhas, acaba a energia. Aí o que acontece? O vagalume vai lá e mostra o seu valor. E aí todo mundo, o vagalume. Gente, eu me emociono tanto com essa propaganda. Então minha esposa já me viu chorar nesse aspecto. Mas diante dela, diante de situações e tal, da vida mesmo, eu procuro, na maior parte das vezes, ela precisa dessa fortaleza, e a sua esposa também. Mas ela também precisa saber, e eu vi o quanto que fez diferença, na forma da minha esposa me ver como homem, momentos em que eu me permiti chorar na frente dela e mostrar, olha, eu preciso de ajuda, você é minha ajudadora. Por isso que o Senhor nos uniu, porque é melhor serem dois do que... Porque se fosse para você falar assim, eu sozinho, tá. Gente, não precisava de dois, não precisava casar. Eu preciso de você, meu amor. Se você estiver assistindo aqui, eu preciso de você, muito. Quando você chegar na sua casa, fala isso para sua esposa. Você vai ser homem de falar? Amor, preciso de você. O que é isso? Você nunca falou isso para mim? Mas agora é o momento. Passa aí, passa, querido. A criação, olha lá. Vamos falar rapidinho da assinatura de Deus. Tem um cientista lá da minha região, ele é formado pelo ITA, o nome dele é Adalto J. Lourenço. É capaz que alguns aqui já tenham visto algum vídeo desse cientista. Ele defende a linha do criacionismo científico. Você sabe que dentro das escolas a gente ainda estuda essa teoria fajuta de que o homem veio do macaco. Fajuta, não faz sentido, não tem nenhuma comprovação científica, é totalmente fajuta, não faz sentido. Está nas escolas, sabe por quê? Por causa da nova era, por causa da influência de gente para confundir a cabeça das crianças e tal, e é um negócio que chegou lá e está lá e não sai de jeito nenhum. E aí esse cientista, ele trabalha com uma linha totalmente científica de cálculo de probabilidade científica e tal, com a linguagem da ciência para mostrar que é muito, muito mais provável que o mundo todo tenha sido criado. Não dá para a gente provar Deus para outra pessoa, não dá. Porém, cientificamente falando, a gente consegue calcular a probabilidade. A probabilidade do mundo ter vindo do nada, aleatoriamente, de uma explosão, é muito mais provável que alguma mente superior, não dá para provar que foi Deus, mas vamos supor, uma mente superior, uma raça alienígena de outra galáxia, ou alguma mente superior que a gente desconhece, não sabe nem o que é muito mais provável que alguém tenha criado o mundo de forma organizada do que o mundo tenha sido criado aleatoriamente, ou tenha surgido aleatoriamente de uma explosão, e tudo tenha evoluído como do macaco até chegar a um ser humano. E esse cara fala isso. E tem um vídeo, depois você pode pesquisar na internet, onde ele fala, gente, todas as civilizações, elas têm suas culturas, suas religiões, e falam de um Deus, ou de algum Deus, que tenha criado as coisas que existem. Dentro das religiões se fala sobre isso. Mas aí esse cientista fala assim, mas não é possível. Porque a criação, o mundo, ele tem uma assinatura, e essa assinatura é do único Deus que existe, que é o Deus verdadeiro, o nosso Deus, o Deus a quem servimos, e eu vou provar. Aí ele fala assim, Deus assinou, deixou a sua marca em toda a criação. A criação é 3 em 1, como o próprio Deus é 3 em 1. Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Avança aí mais um. Olha só, eu não sei, é possível que se você está há um certo tempo dentro da caminhada cristã, você já tenha ouvido sobre isso. Nós vemos que Deus, quando criou a humanidade, não estava sozinho, não era um Deus único. E se você vai lá, quantos aqui aí, eu vou agora professor de Bíblia mesmo, tá? O Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ela foi toda escrita, os livros da Antiga Aliança foi escrita em hebraico. Sabiam disso? E os livros da Nova Aliança, do Novo Testamento, em grego. Se a gente vai, o hebraico é uma língua extremamente rica em significado. Ela é desenhada e cada letra tem um significado muito mais amplo. Então, mas eu nem vou entrar neste mérito agora. Mas só fui lá no original da Bíblia para entender um pouquinho. Está lá, primeiro versículo, acho que todo mundo já ouviu o primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Todo mundo já tinha ouvido, não precisava nem estar escrito lá. No princípio, no começo, no início de tudo, Deus criou o céu e a terra. Quando você vai lá,
Quantos aqui sabem qual é a palavrinha do hebraico para Deus? No singular, Deus. El. Tem até uma música de uma cantora que eu gostava muito de ouvir na adolescência, uma cantora cristã, que dizia assim: El Shaddai, Eliona Adonai. Alguém já ouviu? El Shaddai. El é Deus. E aí nós temos o Deus da nossa paz, o Deus da nossa bandeira, o Deus da nossa justiça, mas El é Deus. Mas aí você vai lá no original, você vai ver que a palavrinha Deus aqui, ó, no original não está El, está Elohim. O que quer dizer Elohim? Deus no plural. No princípio, se a gente fosse traduzir, ficaria um pouco estranho, num primeiro momento para a gente, mas seria: no princípio, os deuses criaram o céu e a terra. Como a Bíblia se completa de cabo a rabo, de Gênesis e Apocalipse, a gente, conhece a Trindade ali, a gente entende que quem criou o mundo? Elohim. Quem é Elohim? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Avança. Então, Deus em 3 partes. Deixa eu te contar uma história que eu gosto, e olha, e que isso, eu acredito que hajam outros estudos e tal, mas isso foi uma coisa, se vocês tiverem a curiosidade de buscar e estudar, eu não tenho hoje ainda programas pagos, até dentro do nosso ministério, o pessoal recomenda alguns aplicativos e tal, para a gente estudar, ver as traduções no hebraico, que facilitam isso, mas tem um aplicativo que é gratuito, que eu tenho instalado no meu computador, chama E-Sword, que seria espada em inglês, mas aí você precisa ter o inglês, porque o aplicativo é todo em inglês, mas ele tem aí as suas traduções, ele mostra a Bíblia no original, no grego, no hebraico, e dá a tradução em inglês para a gente, dá a palavrinha e tudo, e foi daí que eu usei referência, tá? E estudando um pouquinho sobre a criação da humanidade, eu cheguei a 2 palavrinhas que mostram um pouco sobre a criação e que mostram as nossas 3 partes. A primeira que eu quero citar é essa palavrinha aqui, Neshama. Onde é que aparece aqui o Neshama? Gênesis 2,7 diz assim: então o Senhor Deus formou o corpo humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. A palavra aí no fôlego de vida que aparece lá no original, no hebraico, é Neshama. Passa uma aí. Eu devia ter colocado um termo anterior. Ok, deixa o Nefesh, presta atenção, porque há uma diferença aqui para você entender. Eu vou ler esse versículo e depois nós vamos ver a tradução do significado de Neshama e Nefesh, ok? Então olha só, em Gênesis 2, versículo 7, não, Nefesh, pode passar. Peraí, eu acho que, volta um, Neshama, mas passa um. Eu acho que está mais esse slide aqui. Não, aqui, ó, presta atenção, eu só não alterei aqui, tá? Gênesis 2,7, não é esse versículo. É um pouco mais para frente esse aqui, depois eu confirmo para vocês, tá? Neshama, aqui você tem, lá está Neshama e aqui está Nefesh, ó. Então o Senhor Deus formou, não, é o mesmo, passa um. Perdoa, gente, corta aí, essa aqui é a parte, corta, que eu não sei o que aconteceu aqui. Aqui, vamos lá, Nefesh, vamos ver o significado de Nefesh primeiro, tá? Nefesh, do hebraico, isso aqui eu peguei do inglês e fiz a tradução do inglês para o português, da tradução do hebraico, ok? Então olha só, Nefesh, propriamente uma criatura que respira, isto é, animal ou vitalidade usado amplamente em um sentido literal. Olha o que eu estou destacando aqui, corporal ou... Tem uma frase na programação neurolinguística que diz assim: mente e corpo formam um único sistema, um sistema único. É isso que está aqui que a Bíblia está dizendo. Quando Deus criou o ser humano, Ele pegou o ser humano, fez do pó da terra, fez a parte mental, fez a parte física, e isso é o que está lá como fôlego da vida, é o Nefesh. O que é o Nefesh? É essa estrutura corpórea e mental. Entendamos que alma aí entra como alma-mente, tá? Aonde moram as nossas emoções, onde as nossas emoções são fluidas, nossos pensamentos, as nossas vontades, estão tudo no âmbito da mente. E são processadas por essa parte física que é o cérebro, ok? Sim? Ok, avança. E o Neshama, um sopro,
vento, sopro raivoso ou vital, inspiração divina, intelecto e tal. No final das contas, espírito. Avança um. Não apareceu um dos textos que eu trago. Tem o texto que fala. Você tem o momento da criação e Deus sopra o fôlego de vida no ser humano. E você tem o momento da criação em que Ele faz do pó da terra o ser vivo. Ser vivo, nefesh. Fôlego da vida, neshemá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? 3 partes, 3 em 1. Onde está a assinatura de Deus na humanidade? O tempo, quando a gente vai falar de tempo, dentro da nossa contagem cronológica de tempo, 3 partes. Quais são? Passado, presente, futuro. Avança. Em relação ao espaço, lê lá para a gente. Altura, largura, passa aí. E a base da matéria, do átomo? 3 partes. Quais são? Prótons, elétrons, nêutrons. Mais uma, passa aí. E a base dos prótons e dos nêutrons? Dos prótons e nêutrons, você sabe que a minúscula partícula aí que descobriram já há um tempo atrás é os quarks. Tanto próton quanto nêutron são formados por 3 quarks. Avança mais uma. Estados da matéria, quais são? Sólido, líquido, gasoso. Passa aí, mais um. Se a gente fala de música, quando se estuda música a gente aprende sobre melodia, harmonia e ritmo. Avança aí. A criação é 3 em 1, assim como Deus é. E eu e você somos também 3 partes, criados à imagem e semelhança de Deus. O que eu quero deixar aqui? E aí olha, veja que isso tem que ter um aspecto prático. Isso que eu estou ensinando a vocês é para a gente sair daqui e colocar em prática algo. Para buscar equilíbrio entre as nossas 3 partes. Avança, querido. 3 partes. Vamos começar falando sobre o corpo. 3 partes importantes que a gente precisa considerar aqui. Atividade física, alimento e relacionamento. Presta atenção numa coisa. Todos nós precisamos, o nosso corpo precisa de atividade física. Quantos sabiam disso? Quantos sabem que é importantíssimo para a manutenção do nosso corpo a realização, a prática de atividade física? Agora levanta a mão, continua com a mão levantada quem pratica atividade física. Todos os dias, frequentemente. Não precisa não, gente, não é para mentir, hein? Jesus está vendo. O irmão falou assim, não, você não vai pegar mal se eu baixar a mão agora. Atividade física. Presta atenção numa coisa importante, em primeiro lugar aqui. Você sabe que, agora eu vou levar para um lado mais popular, você sabe que crente gosta de comer, certo? Gente, o pessoal chama crente para a festa e fala assim, tem que comprar mais comida. Tem que comprar mais carne para o churrasco, porque tem um pessoal aí que meus parentes que é crente, eita, esses irmãos comem. E glória a Deus por isso. Somos, nos alimentamos bem. Não necessariamente. Aí é que está. Historicamente, a gente sempre fala assim, a gente tem que cuidar do espírito, não é isso? A gente vem na igreja e fala que tem que cuidar do espírito. Tem que ser espiritual, tem que ser espiritual, tem que ser espiritual. E a Bíblia fala, seu corpo é templo do Espírito Santo. Aí eu pergunto para você está cuidando do templo do Espírito Santo? Você está cuidando do jeito que deveria cuidar, para que o Espírito Santo habite em você? Sim ou não? Então, aí é que está. Eu e minha esposa nos comprometemos, e graças a Deus, porque é um aspecto que a minha esposa ajudou muito, muito, muito. A gente tomou algumas decisões, assim, de uns anos para cá, onde a gente buscou equilibrar. Então, tanto atividade física, que eu ainda estou em débito, minha esposa está mais frequente, faz academia, ela não gosta de correr, e eu estou agora... Eu gosto de correr, fiquei um tempão sem correr, e estou agora me programando, está vendo como eu não sou 100% aqui, para começar a fazer atividades no sentido, eu gosto de correr e tal, e quem sabe posteriormente fazer uma musculação, alguma coisa assim, mas seja qual for a atividade física, é importante para a manutenção do teu corpo. Alimento, você tem alimentado bem o seu corpo? Bem rapidamente, vou te dizer qual é a linha que eu tenho seguido, e que tem trazido excelentes resultados, e eu te mostro isso, a influência
da minha esposa na mudança de hábito, nos nossos amigos, o quanto que isso tem ajudado. Tem uma amiga nossa, Karina, que talvez esteja assistindo, tá? Que emagreceu um montão, seguindo aquilo que a gente tem seguido. Cortamos açúcar, e veja só, nós podemos eventualmente comer, mas dentro de casa a gente não coloca mais açúcar. E o que você faz então para adoçar? Bom, tem coisas que são naturalmente doces, como uma fruta, por exemplo. Mas e o adoçante? A gente não usa nem adoçante. Aprendemos a apreciar o sabor do café, que era uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia conseguir tomar e apreciar o sabor do café sem açúcar. E hoje eu diferencio, e isso é uma questão de hábito. Presta atenção nessa palavrinha que eu vou fechar com ela, tá? É uma coisa que a gente acostumou o paladar, foi um processo gradativo, mas, eliminamos. Agora a gente toma suco e coisa e tal, sem açúcar e está de boa. Farinha de trigo. O glúten de uma maneira geral. Gente, não quer dizer que a gente nunca coma glúten, mas a gente tirou a farinha de trigo da nossa alimentação diária. Desinchamos, deixamos... Quem aí tem sempre problema de azia, má digestão, esse tipo de coisa, cara, não tem mais. Só quando eu como. E de vez em quando, eu gosto de comer também. De vez em quando está numa festa, tem uns salgadinhos lá, tem um pão, alguma coisa diferente, que não faz parte do meu dia a dia, graças a Deus mais, eu como. Mas aí eu sinto meu corpo falando... E a gente podia falar de algumas outras coisas. Posso te dar uma coisa que você deveria seguir, sempre é uma coisa que, assim, para mim é uma lei. Dê preferência a não comer substâncias alimentícias, dê preferência a se alimentar com alimento de verdade. Qual a diferença, Fernando? Alimento que é processado, que tem um monte de químico para preservação, que está dentro de um saquinho de uma embalagem, na maior parte das vezes é alimento que não presta tanto. Se você puder se alimentar com alimento de verdade, que seja carne, que seja ovo, que seja frutas, que seja legumes, verduras, mas alimento que vem da terra, que vem de origem animal, que não é processado, fabricado, que tem um monte de químico, só isso você já vai estar cuidando melhor do templo do Espírito Santo. De acordo? E relacionamento, gente, se você pensar em louvores que nós cantamos, quantos louvores a gente não canta que fala assim, Senhor, vem me tocar, Senhor, toca o meu ser, é ou não é? Quantos aqui no relacionamento gostam do toque? Eu sei que tem gente que, de acordo com a personalidade, de repente ficou um pouco arredio ao toque, mas gente, uma das coisas que a gente mais sentiu nesse momento de pandemia é não poder abraçar o irmão. A gente nem valorizava tanto abraçar o irmão. Tem gente que fala assim, os irmãos abraçam demais. Não sei como é que é aqui na igreja, tá? Aqui eu não sei como é que é. Mas em outros ministérios, a pessoa sempre se abraçando, e a gente não valorizava. De repente, ninguém pode abraçar ninguém. Fala, meu Deus, que falta que isso faz. Porque a gente precisa do toque. E esse toque acontece no relacionar. Avança, querido. A alma, a mente. Você vai ver que as três partes, elas estão muito próximas. Eu também preciso exercitar isso aqui. Como é que eu exercito a minha mente? Gente, tem várias formas de exercitar a mente. Fazendo cruzadinhas, palavras cruzadas, jogos de raciocínio, cálculos matemáticos. Tem gente que odeia matemática, eu não sou lá tão fã também de matemática, mas eu gosto de brincar com algumas coisas da matemática. Não é a minha área, eu sou da área de humanas, de formação. Exercitar a sua mente. Pensar. Todo mundo pensa, Fernando? Sim, eu não sei se é Benjamin Franklin ou Abraham Lincoln. Um deles fala assim que pensar é uma tarefa tão difícil, que é por isso que tão poucas pessoas se dedicam a essa atividade diariamente. Sério. Agir sem pensar, quantas vezes nós agimos sem pensar, sem avaliar, sem medir? A Bíblia fala sobre isso. Você vai construir uma casa e você não planeja, e você não faz o cálculo, que coisa, e aí você, na metade da construção já não tem mais como continuar. Pensa antes, exercite esta capacidade que Deus te deu. Deus te deu a mente para você fluir só no espiritual, meu filho. A mente está nesse meio aí sim, mas Deus te deu mente, Deus te deu inteligência, Deus te deu capacidade de raciocinar, é para você usar. É para ler. Mas, Fernando, eu não gosto de ler, eu tenho dificuldade para ler, por isso que eu me tornei professor de leitura dinâmica também, e eu ajudo as pessoas a lerem. Mas precisa.
Você quer saber um exercício para memória? Você não quer ter problema de memória na velhice? Já estou tendo, professor. Não, tudo bem. Mas pensa assim, mais avançadamente, não quer ter problema de memória? Sabe o que a ciência fala? Se você ler diariamente, é muito pouco provável que você tenha grandes problemas de memória no futuro. Mas tem que ter prática de leitura diária. Porque ler é o principal exercício para a nossa mente. Está pegando? Não é só para ouvir e falar, tá bom. É para você começar a praticar. Agora vamos lá. Assimilar é entender, é processar. E aí eu vejo a sabedoria de Deus, a sabedoria que tanto se fala lá em Provérbios. Porque é você assimilar e entender como colocar aquele conhecimento que você adquiriu na leitura em prática. Você sabia que conhecimento é informação, mas a sabedoria é você entender como se coloca em prática e colocar em prática. Eu sei muita coisa. No Brasil nós temos um monte de gente que sabe muito, de muita coisa. Mas, por exemplo, a maioria das pessoas hoje, para não dizer quase todo mundo, se não 99,9% das pessoas, sabem que fumar dá câncer, ou pode causar câncer, pode trazer enfermidades. Como a maioria das pessoas sabe, obviamente, que todo mundo que sabe parou de fumar, não é verdade? Não! Não basta apenas ter conhecimento, a ação é que produz resultados, você precisa colocar em prática isso. E compartilhar. Sabe qual a melhor forma de você aprender de verdade alguma coisa? É ensinar. Pergunta e desafio. Você tem ensinado aquilo que Deus tem te ensinado, ou aquilo que você tem aprendido ao longo da vida? Você tem compartilhado? Hoje é tão fácil compartilhar? Ou você está se tornando um obeso cerebral? Eu sei várias coisas, mas guardo só para mim. Estou engordando, cerebralmente falando. Compartilha, hoje é fácil, hoje é tão fácil criar um canal no YouTube, você compartilhar frases e conhecimentos e ideias que você tem no Instagram. Mas rede social é do diabo. Gente, também, o diabo usa o que ele quer, mas você como cristão pode tomar posse dessas mídias e usar para a honra e glória dele, sim. Está fazendo isso? Não, desafio, faça. Avança mais uma. Espírito, eu coloquei ali santidade. Buscar a santidade. Você vai ver que eu coloquei ali, mas isso nessa busca de santidade, entra neste mover, é também um exercício que você tem que ser. Qual é o exercício que o nosso espírito vai praticar? Buscar a santidade, buscar ser santo em todas as coisas, ser separado, não andar de acordo com o que o mundo faz. Sabe aquele negócio assim, a boiada está tudo vindo para cá, quem é o crente nesse meio? É aquele que está indo em contra da boiada. Você não tem que ser Maria, vai com as outras. Eu gostava de uma banda lá atrás, não sei se alguém aqui conhece, uma banda cristã também de rock, naquela época que tinha muita gente que ainda achava que rock era do diabo, e a banda falava assim sobre, estou na contramão do sistema, eu sou crente, e eu ando na contramão do sistema. É isso. Não, eu vou com todo mundo que está. O que a gente mais vê hoje é a igreja conformada. Sabe o que é conformada? Nos moldes do mundo. A igreja, não, a gente precisa ser igual ao mundo. Não precisa. E sabe qual é o problema? Paulo fala, tem gente que pega até a Bíblia e fala assim, não, mas Paulo disse, eu me fiz como, pobre para trazer os pobres, eu me fiz como e tal, para trazer, não, mas ele fez como, ele não se tornou aquilo, que a gente vê a igreja se tornando o mundo, e indo na mesma direção. Aí você não sabe mais qual é a diferença de um grupo de coach, de um grupo de meditação transcendental, de um grupo dentro de uma empresa, de um grupo da nova era, é tudo a mesma coisa. E cadê a diferença que a igreja de Cristo tem que fazer nessa humanidade? Nós temos que ter coragem de ser diferente. Está pegando? Estou indo para o fechamento. Ok, santidade é um exercício, a Bíblia fala sobre praticar a piedade, a justiça, temos que ser justos. É interessante que muita gente quando fala sobre dízimo e oferta, pouco fala sobre o que a Bíblia fala sobre dízimo e oferta de verdade. Você sabe que quando você pega para estudar dízimo e oferta, a Bíblia fala, dízimo e oferta tem a ver com cuidar do órfão, cuidar da viúva, cuidar do estrangeiro, cuidar do necessitado, cuidar do mendigo. E o que você mais vê é pastor de igreja, abrindo igreja para... E o Senhor vai pesar a mão, sim. E não é eu que estou desejando, não, é a Bíblia que fala.
Eu espero que essa pessoa que faz isso se converta, de verdade. Mas abrindo igreja porque é um bom negócio. E vivendo às custas dos dízimos, quando às vezes nem ele precisa. E o dízimo? Está alimentando o necessitado? Perdão, está escrito isso na Bíblia? Eu não vou entrar no mérito, porque não é isso aqui. Pesquisa, leia, está escrito na Bíblia assim. E aí? Praticar a justiça, cuidar do necessitado, cuidar da viúva. Deus é um justo. Palavra é o alimento. A busca pela santidade é o exercício que nós temos que praticar espiritual. O alimento é a palavra. Você tem se alimentado diariamente da palavra? Não precisa falar. Eu sei a luta que eu tenho, e eu sou cristão de muito tempo. Enquanto isso não se tornou um hábito na minha vida, por mais que eu li a palavra de tempos em tempos, na maior parte das vezes eu não fazia isso diariamente. Eu sou aquele cara que gosta de ler, e eu tenho técnica e tal, então às vezes eu pegava um dia só, e nesse dia eu lia 20 capítulos da Bíblia. Mas alimento é uma coisa que você faz diariamente, você concorda comigo? Estou com uma fome hoje, mas vou comer só no próximo sábado. Hoje é sexta, não amanhã, no próximo, vou ficar a semana. Amanhã, que aqui eu estou com, a semana está meio agitada hoje, eu não vou comer essa semana. Você precisa alimentar o teu espírito, e o alimento do espírito é a palavra de Deus. E esse alimento precisa ser diário. Conexão com Deus. Você tem meditado? Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos lá. Confrontando de leve, um pouco de religiosidade. A gente vê pessoas que buscam o espiritual sem conhecer a Deus, sem conhecer a palavra de Deus, e elas usam, entre outras coisas, a busca pelo autoconhecimento e a meditação como estratégias para buscar a espiritualidade. Alguém aqui que já leu a Bíblia, já viu escrito na Bíblia que tem que meditar? Alguém já leu na Bíblia que tem que se conhecer? Sim. Autoconhecimento é de Deus, meditação também. E o diabo pegou essas ferramentas, mediunizou, esoterizou, e o cristão hoje não medita mais na palavra, não medita mais nos cânticos, a gente faz tudo no automático, nem sabe o que está fazendo. Tem gente que vem na igreja no automático. Entra pecador, sai pecador, nada acontece. Porque virou um hábito, o cara nem pensa nisso mais. Avança. Olha só, que coisa doida isso aqui, eu gosto desse versículo. 1 Timóteo 4, versículo 8, diz assim, o exercício físico é bom, porém, o exercício, essa está na versão viva, tá? Você vai ver no lugar de exercício espiritual a prática da piedade, em algumas versões. Essa versão viva eu gosto porque ela usa esse exercício espiritual. O exercício físico é... Não, porque tem gente que lê isso aqui e fala assim, mas o melhor é o espiritual, então posso descuidar do físico. Não. O exercício físico é bom e necessário, porém, tem gente que está desequilibrando, o cara só se preocupa com o físico, e o espiritual vai para o beleléu. Tem muita gente da igreja que só se preocupa com o espiritual, mas o cara é um tapado mentalmente falando, intelectualmente falando. Leia o primeiro capítulo de Daniel. Você vai ver que aí o pessoal fala assim, não, a Bíblia me basta, e eu creio que a Bíblia basta sim, porém, contudo, entretanto, todavia, Daniel é o único personagem da Bíblia que você não vai ver nada de negativo falando a respeito dele, sabia disso? Leia a Bíblia, você vai descobrir, eu tenho feito um estudo panorâmico da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu fiquei procurando, o que a Bíblia fala? Tem alguma coisa negativa que se fala, Daniel? Não, a Bíblia não fala absolutamente. Pega Davi, a gente sabe, assassino, pecador, assim, homem segundo o coração de Deus, mas fez um monte de burrada. Você pega José, você pega outros cabras aí, você pega Abraão, você vê que os caras escorregou num certo momento, mas foram homens de acordo com o coração de Deus também, mas que tiveram seus momentos de, fiz besteira. Daniel não. Veja lá o que está escrito no primeiro capítulo de Daniel. Daniel e os seus amigos, que foram aqueles que foram lá servir o rei, na época lá, Nabucodonosor, lá da Babilônia, a Bíblia fala, eles eram os caras de todos os jovens que haviam naquela época, os que mais conheciam de toda a ciência, tecnologia, cultura da época, inclusive babilônica. Eram pessoas que estudavam.
gente aí que é um tapado intelectualmente falando, porque desequilibrou, fui só para o espiritual, o outro vai lá para o físico. Tem que equilibrar. Você tem que buscar o equilíbrio entre cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do espírito. Tem que haver um equilíbrio. E aqui fala, exercício sim espiritual é proveitoso e é muito mais proveitoso do que o próprio físico, mas isso não quer dizer que você tem que descuidar do físico. Portanto, exercite-se espiritualmente, porque isso ajudará, não só agora nesta vida, mas também na vida futura. Pratique a palavra, busque a santidade, lute com os velhos hábitos, os hábitos do velho homem que estão sempre tentando voltar, é ou não é? Tem um livro chamado O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, alguém já ouviu falar? Um livrão grandão, amarelão. Passa aí, passa, querido. Ele fala no comecinho do livro sobre hábitos angulares. Ele fala assim, comece com pequenas mudanças. Quando a gente fala sobre mudança de hábito, eu vou dizer para você ser um cristão exemplar, para você buscar viver uma vida de... E veja que a sua vida cristã, ela é muito mais dentro da sua casa, no seu dia a dia, do que dentro da igreja. Tem crente que não entendeu isso ainda. Então você precisa buscar isso. No teu dia a dia você precisa ter hábitos diários, alimento espiritual, prática de atividade física, alimento físico correto, alimentar a sua mente com leitura, com estudo, com conhecimentos diversos e equilibradamente ser uma pessoa de acordo com o coração de Deus. E ser uma pessoa que vai ser vista pelo mundo como realmente um servo de Deus, um homem de Deus, que não é um tapado espiritualmente, que não é um tapado mentalmente, que não é um cara que descuida do próprio corpo. Esse cara é um homem de Deus porque ele é uma pessoa equilibrada. Que essa seja uma busca. Agora, tem um monte de hábito que eu sei que me leva a resultados negativos. Esse estudo sobre hábito, que a ciência vem estudando nos últimos tempos sobre hábito, ela fala assim, é impressionante como pequenos hábitos que parecem que não tem nada a ver com nada, startam uma série de mudanças em outros hábitos diversos. E aí, por exemplo, hoje, uma das minhas áreas de atuação profissional, alguém aqui já ouviu falar de Maravilhas da Terra? É uma empresa que trabalha com produtos naturais. Hoje eu me tornei representante, eu tenho produtos que eu carrego comigo, levo, atendo. Qual é o lance, Fernando? O lance é que, por exemplo, eles trabalham com chás que eles chamam de chás emagrecedores. Um chá sozinho, único e exclusivamente, um conjunto de ervas, é capaz de fazer alguém emagrecer 20 quilos? Não! Nem eu faria propaganda dessa forma, o chá ajuda. Mas, sabe o que eu tenho mais identificado na vida das pessoas que começam a tomar um chá que tem um conjunto de ervas que ajuda a limpar o corpo, a limpar o organismo, a fazer mais xixi, o diurético, e começam a trazer alguns benefícios para o corpo? A maioria dos brasileiros que eu conheço não tem o hábito de tomar chá. Eu não tinha o hábito de tomar chá. E hoje eu tomo chá todos os dias, inclusive na minha mochila aqui tem chá, que eu preparei de manhã e que eu carrego e eu vou tomando durante o dia. Não era meu hábito. Mas sabe o que eu comecei a perceber nas pessoas que começaram a emagrecer usando chá? Que o fato de mudar um hábito que a gente chama de hábito angular, um primeiro movimento no sentido de mudar um pequeno hábito, faz com que a pessoa tome a decisão de mudar outros hábitos, e outros hábitos vão sendo mudados consequentemente. Você precisa começar por algum lugar. Por onde você vai começar? Avança. A mente não identifica o que é um hábito bom e ruim, então você precisa discernir. Por isso nós vamos na palavra de Deus e identificamos. Orar é um hábito, sabia disso? Eu não estou com vontade de orar. Não tem que ter vontade. Quem disse que tem vontade? Você não ora no dia a dia porque isso não é um hábito. Entenda o seguinte, deixa eu explicar para você o que é um hábito, tá? Um hábito é algo que você faz e você nem pensa naquilo. Aí quando eu falo de hábito, eu costumo citar preguiça, né? Não, mas me dá preguiça de fazer. Por exemplo, eu não sei se tem alguém que tem esse hábito aqui, eu ainda não tenho esse hábito dessa forma. Mas eu conheço gente que todos os dias, num horário específico, todo dia, faça chuva ou faça sol, sai para correr 40 minutos. Se tornou um hábito, após um período de tempo. Se você pega e conversa com essa pessoa assim, mas você não sente preguiça de sair e correr? Ela vai falar, sinto. E aí a pessoa, se você observar a pessoa, ela fala assim, hoje a gente estava na casa de uma amiga num dia desses, e ela estava assim, mas deu minha hora de correr. Mas eu não estou com vontade hoje, mas ela está falando isso, já arrumando a roupa, já se posicionando para sair. Ela fala assim, por mim eu nem iria hoje, mas ela já está fazendo aqui o alongamento para ir. Sabe o que quer dizer isso? Quando se torna um hábito,
não é a preguiça, não é o sono, não é o frio, não é a chuva que vai te impedir, você vai, você faz. Tem coisa que você faz sem pensar e que é ruim. Aí é que você precisa discernir, esse hábito precisa ser mudado. E agora, tem hábitos que, poxa, como esse hábito de... Não é a preguiça, não é a falta de vontade que vai... Se você formar o hábito... Então, presta atenção, orar todo dia tem que ser um hábito. Adorar, louvar todos os dias tem que ser um hábito. Leitura bíblica todos os dias é um hábito que você tem que formar. Como é que se faz para formar um hábito? Seja disciplinado durante um tempo determinado, e depois de um tempo o hábito é formado. O que a ciência fala? Os pesquisadores dessa área, que em torno de 21 dias, geralmente, se você fizer algo todos os dias, por 21 dias, a partir daí você entra numa fase que dificilmente você para de fazer aquilo. Sabe qual é o grande problema? Geralmente as pessoas que falam assim, a partir de amanhã eu começo a ler a Bíblia diariamente. Amanhã ela faz. No domingo ela não faz completo. Ela tinha falado de ler 5 capítulos por dia, no domingo ela lê 2, 3, porque está na correria e já vai no culto mesmo, então não precisa ler, né, porque já está no culto, tem o culto também. Segunda-feira, naquela correria de trabalho, ele acaba lendo um capítulo só, aí na terça-feira ele, não dá tempo, não deu, na quarta não deu, ele fala, tudo bem, eu acumulo 15 capítulos, na quinta-feira eu leio 15 capítulos, aí eu compenso isso. Aí ele tenta ler um capítulo, mas aí atrapalha, aí surge, aí atende um telefonema, aí não dá para cumprir. Aí chega no final de semana ele já desistiu, não faz mais. Começa de pouquinho, mas seja fiel e determinado, nem que seja para ler um capítulo por dia, nem que seja para ler um versículo por dia, mas disciplinadamente, no horário que você programou, programe um horário. Sabe uma coisa que nunca vai dar certo? Eu vou ler a Bíblia assim que sobrar um tempinho. Não sobra tempo. Você sabe quais são as pessoas que mais reclamam de falta de tempo? São as menos ocupadas. Você sabia disso? Até quem não tem ocupação, quem está desempregado e tal, arruma o que fazer e não faz o que tem que fazer. Eu estou na correria sempre, mas eu sei que eu, disciplinadamente, tenho um horário que eu faço isso, e eu formei o hábito, e eu vou fazer, custe o que custar. É o meu hábito. Quando forma hábito, fica fácil de seguir adiante. O problema é enquanto não forma o hábito. Se está muito difícil ainda para você, é porque você não formou o hábito. Qual é o segredo? Escolha formar o hábito e forme o hábito. Seja disciplinado, avança. Escolha e forme bons hábitos. Isso levará você a ser o homem que Deus te criou para ser. Avança. Deixa eu fazer uma conexão profética aqui, com a fé. O que está escrito vai se cumprir. Você crê nisso? Isso é fé. Isso vai além do que nós somos e das nossas 3 partes. A fé entra, e a fé faz com que as coisas que Deus prometeu se cumpram nas nossas vidas. Agora veja o que eu escrevi aqui, isso Deus me deu ontem. A mente pode acessar o que ainda não havia sido registrado pelos meios naturais antes, se você se conectar diariamente ao Espírito Santo. Se eu fosse fazer um desenho, e Deus me deu um desenho, e é interessante, a gente estava falando de 3 partes, quando a gente pensa numa forma de 3 partes, logo a gente pensa no triângulo, certo? Aí alguém poderia me dizer assim, triângulo é do diabo, triângulo emana energias não sei das quantas, não tem gente que usa pirâmide e tal, nas místicos? Mas peraí, o formato de triângulo foi criado pelo diabo, é isso? O que Satanás, Lúcifer não criou nada na história da existência dele, aliás, ele é um ser criado. Então deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Corpo, alma e espírito. Deixa eu dar uma prática. Levanta um instante. Estudos dizem que o centro do nosso corpo está bem aqui entre 2 dedos abaixo do umbigo e 2 dedos acima do umbigo. Quando se fala sobre instintos animais, os instintos do homem e do animal, quando se fala sobre instinto, a ciência fala, você sente o instinto? Aqui, ó, nessa região do abdômen. Deixa eu contar uma novidade. Se você já viveu algumas experiências de sentir o mover do Espírito, geralmente isso você sente também aqui, ó. Eu creio que aqui, ó, nessa região, no ponto de equilíbrio das nossas 3 partes, existe um portal que nos conecta, por intermédio de Jesus Cristo, ao Espírito Santo e ao mundo espiritual. Você precisa se conectar a isso, todos os dias.
E nós não fazemos essa conexão geralmente no dia a dia. Tem gente que faz uma conexão meia boca aqui no culto de domingo, quando vem no culto de domingo e só. E passa a semana inteira sem se conectar com Deus. Sem vislumbrar. E o Senhor quer se manifestar e revelar coisas a você, que você só vai receber se você se conectar com Ele, diariamente. Pense nisso aqui. Avança uma prática aqui, ó. Isso nós não vamos fazer aqui agora, mas eu quero que você leve isso, nem que seja para alguém divulgar isso, pastor, dentro dos grupos, essas perguntinhas, para você fazer isso como uma tarefa de casa. Como homens, quais tem que colocar em prática? Sem prática não tem resultado. Então, chegou em casa, não precisa ser agora não, tá? Pode ser amanhã e tal, mas você vai fazer essa tarefa, disciplinadamente, como homem. Você vai se comprometer a fazer isso. Quais hábitos têm te levado a maus resultados na sua vida familiar? Eu tinha colocado aqui, quando eu fui montar esse slide, eu coloquei familiar e social, mas aí depois, quer saber de uma coisa? Se você formar os bons hábitos dentro da sua família, não preciso me preocupar com o social, que você vai ser o que é dentro de casa lá fora. O problema é que lá fora a gente finge ser uma pessoa que a gente não é, nem dentro de casa a gente é daquele jeito. E na prática os resultados não vêm. Porque dentro de casa eu não sou quem eu deveria ser. No meu papel como marido, como homem, como pai, como referência, como sacerdote dentro de casa. Quais são os hábitos, os maus hábitos, que precisam ser mudados? E, agora é o que você vai fazer. Porque eu descobri o seguinte, que melhor do que mudar um hábito, é formar novos hábitos. E você sabe que essa é a estratégia que eu uso em treinamento, com os meus alunos. Porque eu falo assim, precisamos mudar hábito. A pessoa já fala assim, esse negócio de mudar hábito é complicado, não dá para mudar hábito, é difícil. Aí eu falo para ela assim, e se a gente, esquece, não vamos mudar hábito não. E se a gente trabalhar a formação de um novo hábito? O que é mais fácil, mudar hábito ou formar um novo hábito? Todo mundo vai dizer, formar um novo. E é mesmo, é a mesma coisa, mas nossa mente processa diferente. Quando eu falo para o aluno assim, você tem um monte de vício de leitura, por isso você lê mal. Aí a pessoa fala, eu tenho que mudar os hábitos. Eu falo assim, não, eu vou te ensinar a ler do jeito certo, a gente vai formar um novo hábito de leitura, e aí naturalmente esse substitui o anterior, ponto. Sabe o que vai acontecer? Você vai fazer uma listinha daquilo que você precisa mudar, dos maus hábitos. Aí você vai focar naqueles maus hábitos, agora como é que eu mudo esses maus hábitos? Não. Você vai pensar assim, quais são as ações, quais são os bons hábitos que eu vou formar e que vão substituir essas porcarias de hábitos que eu tinha anteriormente, que não estavam me trazendo bons resultados em casa. E aí o seu foco vai ser essa pessoa e ter esses bons hábitos. E na prática, você vai ver que os maus hábitos, eles continuam sendo hábitos. Você sabia disso? A ciência diz que os hábitos, eles continuam existindo. Nas conexões neurais e no desenho que os hábitos fazem dentro do cérebro, eles continuam existindo. Só que os novos hábitos se sobrepõem e são mais fortes. Se você disciplinadamente forma esses novos hábitos. Você cria novos caminhos neurais, o pessoal chama isso de caminhos neurais. O hábito é um caminho neural. A partir de hoje, quantos aqui se comprometem a fazer isso? Formar novos hábitos e fazer a diferença, a começar dentro da sua casa. Mas a minha idade eu já tenho idade, já é assim, porque você sabe que a pessoa passou de certa idade e fala assim, não mudo mais. Você tem que pegar, tem umas histórias aí, de gente que está fazendo a diferença com seus 80, 90 anos e mudando o hábito e revolucionando a história, revolucionando a família, fazendo a diferença, pregando o Evangelho, ministrando o Espírito Santo de Deus, salvando vidas. 80, 90 anos, não passou da idade não, tá? Ainda está em tempo. Se você crê nisso, dê um grito. Hey! É sério, a gente não é... O irmão aqui, é Daniel, né? O Daniel não estava falando aqui, cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Hey! Você já viu uma cerimônia de casamento? Eu não sei de onde é que os caras fazem uma dança, que eles fazem... Tem homem que perdeu esse negócio aqui. Eu falei do homem ser vulnerável, mas tem homem que já não sabe ser mais.
Quero ver se tem homem guerreiro aqui. Mais uma. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.